Estamos de volta no programa Políticas, aqui pela TV Nova Nordeste, um espaço para discussão de fatos e ideias em Pernambuco. Conversamos hoje sobre economia, sobre diplomacia econômica. Quem está aqui conosco é o cônsul da Eslovênia, esse pequeno país da Europa Central, que já foi um dia uma das repúblicas da Iugoslávia, só para vocês terem uma referência em relação à situação física desse país. É um país de 2 milhões de habitantes, a metade da nossa região metropolitana, com um padrão de vida altíssimo. Mas voltando à questão deixada no ar no bloco anterior, sobre o tempo de maturação de uma negociação com outro país, o tempo de duração do comércio exterior. Você colocou muito bem e tem que ser reforçado isso todas as vezes que a gente fala de exportação. Vamos pegar um exemplo. A Europa agora está terminando o período verão, né? Então você tem algum produtor que queira exportar para a Europa um produto sazonal que seja utilizado no verão. Você tem que imaginar que ele tem que ter produção e tem que se preparar para que nos próximos 2, 3 anos. Porque o verão de 2018 já está fechado. Provavelmente adquirido, negociado, todo o processo de elaboração de marketing também já está pronto. Então ele tem que imaginar, esse empreendedor, esse produtor que queira exportar, vamos dizer, para a Europa, para o verão, tem que imaginar para 2019, 2020. É nesse tipo de janela que nós temos que trabalhar, pegando esse exemplo específico de um produto utilizado no verão, ou uma bebida, uma alimentação, ou um vestuário. Então, essa preparação é uma mudança de cultura. Nós temos que ter essa visão, porque estudos nós temos uma farta literatura hoje em termos de como exportar. Agora nós temos que criar uma cultura nossa, né, dentro do empresariado, e aí eu sempre lembro que com o apoio do Estado, com políticas de Estado, independente de situações, que dão estabilidade para quem vai exportar e para quem vai importar, quem vai estar comprando os produtos nossos. Eu falo assim, que nós temos que, aos poucos, criar uma marca made in Pernambuco, feito em Pernambuco, para criar valor, para ter valor agregado, né? Exato, é muito importante. E por que não existe essa marca made in Pernambuco? Bom, mas isso é algo que a gente tem que discutir e trabalhar. Eu acho que, recentemente, você sabe muito bem, eu estava na Áustria e na Alemanha, e não faltaram as oportunidades de ver carros produzidos em Pernambuco. Né? Carros produzidos pela Jeep, o Renegade, entre outros, né? Rodando pela Europa. E a vontade de colocar um adesivo no carro e falar, foi feito em Pernambuco, né? Então, mas é algo que tem que partir de nós. Nós que estamos vendendo essa região, essa marca, que temos que criar. E as entidades, enfim, tem que trabalhar esse conceito, né? Exato. Eu acho que os empresários devem ter um certo ânimo, um certo desejo de querer vender no mercado externo. Por exemplo, a nossa cachaça, a iniciativa da Pitu, entrou na Europa, não é? Onde tem os melhores vinhos no mundo são da Europa, uma bebida destilada conhecida nacionalmente como o Scotch Whisky, e a cachaça está presente, inclusive já com a submarca, a chamada caipirinha, que você encontra em qualquer bar europeu. Não é um produto redundante, é um produto específico, que vai para as prateleiras dos supermercados, os vinhos, o uísque e cachaça, juntamente com a tequila mexicana e de outras regiões. Mostra o quê? Que não existe produto que possa ficar fora do mercado, não existe produto redundante. Você fala em carro, os carros europeus, Mercedes, BMW, têm padrão altíssimo de qualidade. Você vai ver um Jeep produzido por uma multinacional, claro, mas produzido aqui no Brasil. Quer dizer, tem espaço para todo mundo. É isso mesmo, essa visão de há sempre uma possibilidade de venda? Eu sempre brinco que a gente tem que olhar para aquele livro do Oceano Azul, né? Então você tem que olhar para um universo onde você tem grandes oportunidades, mas ninguém olhou aquele mercado, aquele campo, aquela estrada. E eu acredito nisso, a Eslovênia é isso, Pernambuco é isso, né? Pernambuco tem que olhar novos mercados. Os mercados consolidados, o tempo gasto em marketing, de consolidação é altíssimo. Então a gente tem que trabalhar exatamente o que você falou, novos mercados, novos caminhos, né? Exato. E que outras mercadorias poderiam ser oferecidas para a Europa Central
a partir de Pernambuco. O que é que Pernambuco tem a vender à Europa Central, além do açúcar, claro? Além do açúcar, você tem a cachaça, que nós já mencionamos, você tem a parte de gesso, né? Você tem toda a parte de construção na Europa, que são os estuques, né? São os gessos. Então, a gente poderia fazer um trabalho no polo gesseiro de exportação dessa matéria. Não só exportação, mas a mão de obra, nós temos uma mão de obra qualificada que poderia fazer um intercâmbio com a mão de obra que é altamente qualificada também na Europa, na parte de restauro de prédios. Você tem a parte de frutas, frutas frescas, frutas secas, enfim, polpa, que já é muito bem trabalhada a partir de Petrolina, mas a gente está falando em novos mercados, criar novos mercados na Europa Central. E não depender apenas dos tradicionais, né? Exato, isso é muito interessante porque há sempre essa busca. O caso de Petrolina e aquela área do São Francisco é um case novo em relação à cana-de-açúcar, que é do período colonial. Abriu-se uma nova frente de negócios a partir de Petrolina, Juazeiro, aquela área dali, para exatamente levar mercadorias para fora, mercadorias, frutas frescas, não é? Consumidas até no Japão. Não? Isso. É possível criar mais em cima disso? É possível dar mais, ter uma dimensão maior, ou a produção local está batendo no teto? Eu acredito que existe muito espaço de crescimento, mas eu volto a dizer, aí acho que o intercâmbio, esse intercâmbio cultural, econômico, vai ajudar nesse desenvolvimento, para melhorar a produtividade, para trazer novas técnicas, para ver o que o mercado tem de tendências. Então, veja, não adianta a gente querer exportar um produto que não é consumido lá fora, né? Ou que já deixou de ser uma tendência, ou que precisa de uma certificação internacional, enfim, em termos de insumos agrícolas. Então, esse trabalho que é importante, quem vai fazer a exportação, ele tem que estar muito atento. E as entidades têm que apoiar, as entidades consulares, as entidades industriais, comerciais, elas têm que estar atentas o comércio é muito rápido hoje. O que hoje é mania na Europa, amanhã vai deixar de ser e já é esquecido. Então, esse trabalho é muito dinâmico, é muito rápido. A internet tem feito esse trabalho muito bem em termos de criar novas oportunidades e também destruir conceitos solidificados, produtos altamente reconhecidos. Então, esse é um trabalho constante, né? Vocês pretendem fazer seminários para empresários, exportadores, para esclarecer essas oportunidades de negócios? Nós estamos num trabalho, e aí é importante você mencionar isso, nós estamos no trabalho de iniciar o primeiro, em inglês se chama a palavra think tank, ou seja, são grupos de pessoas, de entidades que se reúnem para discutir de forma bastante ampla e neutra desafios e soluções. Então, por exemplo, no Nordeste não existia nenhum desses chamados em inglês think tanks. Na Europa, nos Estados Unidos, são entidades totalmente estabelecidas e quando vem, vou te dar um exemplo muito claro, há 13 meses atrás o presidente Macri estava em Washington sendo recebido pelo presidente Trump. Ele saindo da Casa Branca, ele foi para um think tank, para um grupo desse estratégico, de visão estratégica, para justamente discutir as relações bilaterais. Então, é isso que nós estamos agora terminando a formatação. Nós vamos ter o lançamento em outubro. Em outubro nós vamos estar discutindo duas temáticas, Pernambuco 2035 e o Mundo em 2050. São dois estudos feitos recentemente. O da PwC, que é o 2050, foi lançado agora no primeiro semestre, e 2035 foi um estudo até finalizado na época de Eduardo Campos. Veja, o estudo é bonito, mas ele não tem nenhuma valia se ele ficar no papel. Então, a ideia é nós congregarmos através desse think tank, que vai se chamar IPERID, Instituto de Pesquisas de Relações Internacionais e Diplomacia, que vai agregar justamente essas entidades para fazer esse tipo de discussão também na parte de exportação. A diplomacia que a gente conversou aqui, a diplomacia econômica, é uma visão, é um ramo da diplomacia. Vivemos nos últimos tempos, antes do impeachment da presidente Dilma, uma chamada diplomacia ideológica. E isso
misturou ideologia com a economia, onde o Brasil financiou obras importantíssimas na América Latina, para o Peru, para a Venezuela, para Cuba. Essa visão ideológica deve persistir entre os cônsulos, né? Tivemos aqui até um consulado da Venezuela que, eu creio, era em boa viagem, foi recentemente fechado por conta da crise naquele país. A visão ideológica é uma visão marcante nessa esfera dos negócios internacionais? Existe o viés ideológico, obviamente a gente sabe disso e a gente acompanha isso. Mas eu acredito e a gente vê que os resultados, quando são ligados a uma política de Estado, de bem-estar social, de uma visão maior, ou seja, a diplomacia está trabalhando em cima dos interesses do país e não de uma visão específica. Então o país ele congrega várias visões, né? E o diplomata ele tem que fazer justamente isso, obviamente ligado à visão específica de um presidente, enfim, do reinante ou do presidente do momento, mas a visão ela tem que ser global, de um país e, de preferência, não política. Porque aí você tem uma visão de Estado e é justamente o investidor procura isso. Uma visão de Estado que não sofra oscilações, né? Exato. No tempo recente houve uma certa prevenção em relação à diplomacia com os Estados Unidos, o vizinho poderoso do norte, com um potencial de negócios imenso, a maior economia do mundo, e foi, de certo modo, até esnobado pelo Brasil. Isso é uma tendência? Isso funciona? Qual o caminho que se deve tomar diante disso da força americana nos negócios? A força americana existe, tem que ser levado em consideração, mas o mercado é dinâmico. E a diplomacia também é dinâmica. Às vezes você faz negócios com o país, às vezes você tem que mudar o teu foco. Então eu acho que esse é o foco e é o que o diplomata tem que ter essa capacidade de visão desse dinamismo. Ou seja, hoje, quem sabe o Mercosul seja o melhor bloco para ser negociado. Amanhã pode ser a América do Norte, o NAFTA, enfim, ou pode ser a União Europeia. Então, essa visão maior e não específica, porque esse ciclo existe, vai sempre existir, e a diplomacia está aí justamente para criar uma situação onde você tem uma estabilidade maior nas relações institucionais entre os países, né? E eu acho que é aí que o Brasil tem uma escola antiga, respeitada, Itamaraty é respeitado, ele sempre teve, e eu acho que essa dinâmica, ela existe, é um pêndulo que vai e volta, mas eu acredito que a estabilidade e a visão neutra, ela sempre traz maiores e melhores resultados. Exato, né? A diplomacia não pode ser uma política engessada o tempo todo, tem que ter essas variações dos negócios, essa variação que o meio empresarial percebe claramente, mas às vezes o meio burocrático, as autoridades políticas deixam de perceber essas mudanças e essas nuances nos negócios. Para finalizar, uma resposta rápida assim, você vê com bons olhos o futuro dos negócios externos de Pernambuco? Muito porque Pernambuco tem uma capacidade de crescimento e recuperação, na minha visão, melhor do que muitos estados. Então, você tem uma capacidade grande de crescimento, um potencial grande de crescimento. Nós tivemos a oportunidade de ter várias obras ainda finalizadas ou perto de finalizadas, então você tem uma capacidade de crescimento bastante grande. Agora, temos que realmente trabalhar isso, eu sempre falo, a gente tem que vender, deixar de ser tímido para vender Pernambuco. A gente tem que vender forte e fazer um Made in Pernambuco o quanto antes para vender essa marca no exterior. Vamos fazer isso, o programa Made in Pernambuco. Ao telespectador, muito obrigado pela sua audiência. A Rainer Michel, cônsul da Eslovênia aqui no Recife. Conversamos sobre diplomacia econômica. Fique atentos e se informe por outros meios, inclusive a coluna do Rainer, coluna dominical no site da Folha de Pernambuco, não é isso? Exatamente. Então, telespectador, até o próximo programa.